Muito bem, meus irmãos, continuando então o nosso estudo no nosso livrinho, A Vida Cristã no Lar. Hoje eu vou tratar de um assunto chamado submissão. Esse assunto, ele pertence tanto à esposa quanto ao esposo, tá? E muitos se enganam achando que é um assunto mais para as mulheres, mas na verdade é um assunto que diz respeito aos homens também. Então, vamos trabalhar nessa manhã, capítulo 6 do nosso livrinho. Bom, o texto bíblico que nós iremos ler, o que leremos, é o texto de Efésios, capítulo de número 5, os versos de 22 a 24, que dizem assim: As mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Vamos trabalhar então esse assunto. Pode ir lá, Lucas. Por favor. Bom, o título da nossa lição de hoje é Submissão, o medo de fazer a coisa certa. Eu acho que às vezes as mulheres têm medo de fazer a coisa certa. Então, por isso que eu estou exclamando aí, né? Porque eu acredito que talvez por conta do nosso pecado, então, e algumas desinformações, eu acho que há um certo receio com aquilo que Deus estabeleceu, que é bom e agradável. Ok? Pode passar, Lucas. Vamos lá. Vamos definir, então, submissão. A submissão, ela começa na confiança em Deus e Sua palavra. Então, a definição é muito importante para nós, porque, via de regra, esse assunto, quando ele é ensinado, ele não é, muitas vezes, ensinado de uma forma que exalte a Deus pela obediência da esposa e pelo cuidado do marido. Mas ele é muitas vezes ensinado como sendo uma mera questão do relacionamento. E isso não é verdade. Então, a submissão começa na confiança em Deus e na sua palavra. Se você não confiar em Deus, você não vai ser submissa. E o homem, por exemplo, não vai ser um bom governante. Então, tudo começa com confiar em Deus e na sua palavra, ou seja, depender de Deus e da sua palavra. Essencialmente, nenhuma mulher poderá ser submissa ao seu marido se não confiar em Deus. Então, veja, ainda que uma esposa sempre concorde e agrade ao seu marido, mas se isso não for um ato de fé por confiar em Deus, isso não será submissão. Existem muitas pessoas que, porque são possessivas, elas dominam sobre os outros, ou, por serem possessivas, elas se deixam ser dominadas pelos outros, para que a pessoa esteja sempre dependendo dela. O pecado tem as suas muitas facetas para ser realizado. Portanto, a verdadeira submissão só acontecerá quando essa mulher cristã confiar no Senhor verdadeiramente. Aí ela vai ser capaz de amar a Deus em primeiro lugar e ao seu marido antes de amar a si mesma.
A submissão nada mais é do que aceitar de bom grado a autoridade de outros sobre si. Isso começa primeiramente no meu relacionamento com Deus. Então, o que é a submissão? É estar debaixo de autoridade. É ter uma autoridade sobre nós. E isso começa no meu relacionamento com Deus. Então, se eu não confio em Deus como aquele que tem autoridade sobre mim, eu também não vou ser submisso ou submissa a ninguém, tá? Ainda que eu concorde, ainda que eu faça as coisas que me peçam, mas isso não será uma submissão verdadeira e não será a submissão apresentada na palavra como fruto do exercício da fé. Deu para entender? Muito bem. Notem um detalhe interessante. Pode passar, Lucas. Tá dando um eco, não tá não? Eu acho que tá, né? Notem um detalhe interessante. Por 3 vezes, o apóstolo Paulo aponta o dever da submissão fundamentado na autoridade de Deus que criou a esposa com o dever de auxiliar o marido. É Efésios 5, de 22 a 24, que nós já lemos. Então, Paulo disse assim, as mulheres sejam submissas ao próprio marido, como ao Senhor. Então, como ao Senhor. Primeiramente, somos submissos a Deus para sermos submissos aos homens, né? Depois, Paulo fundamenta e diz, porque o marido é o cabeça da igreja, como Cristo porque o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Então, a relação de Cristo e a igreja, ela é tipificada na relação marido e mulher, né? A relação marido e mulher é um tipo, né, uma tipificação da relação esposo-esposa. E no verso 24, então, ele pela 3ª vez diz assim, como a igreja está sujeita a Cristo, e é verdade, não é Cristo que está sujeito à igreja, mas a igreja está sujeita a Cristo, ou seja, a igreja é submissa a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Então, por 3 vezes, o apóstolo Paulo enfatiza que o dever da submissão das esposas está fundamentado na autoridade de Deus. Deus criou a mulher como auxiliadora do homem. O relacionamento de Cristo e a igreja se dá Cristo sendo o cabeça. E a relação da esposa da igreja com Cristo é uma relação de submissão a Cristo. Tá? Bom, diante disso, então, o que é que nós podemos entender? Não é? Que se a esposa quer ser verdadeiramente submissa, ela precisa olhar como ela tem vivido a fé. A fé dela para com Deus, o relacionamento dela para com Deus, vai dizer como é o relacionamento dela para com o marido. Antigamente dizia assim, né? Olha, quando alguém ia casar, mandava verificar como era o comportamento da filha com os pais. Por quê? Porque se ela fosse uma filha insubmissa com os pais, ela também seria com o marido. De onde é que veio esse princípio? Veio de um relacionamento anterior a esse. Relacionamento, cada um de nós, com Deus. Então, se nós somos insubmissos com Deus, nós também seremos com o nosso próximo. Se uma mulher não se submete a Deus, ela também não vai se submeter ao seu marido. Ok? Bom, então isso nos leva à chave da submissão. Pode ir lá, Lucas. Confiar em Deus como um pai sábio e bondoso. A mulher recebe o dever da submissão e o cumpre com fé e alegria. Então, se não entendermos que Deus é um pai bondoso e que estabeleceu uma estrutura para que nós existamos e vivamos neste mundo, se não entender isso, nós não iremos cumprir os deveres que Deus nos concedeu. Tá? Então, primeira coisa, passa por isso. Confiar em Deus como nosso Pai sábio e bondoso. Se Ele é sábio, Ele sabe o que é melhor. E tudo que Ele nos deu é fruto de sua bondade. Então, dentro disso, confiando em Deus dessa forma, então as mulheres receberão o dever de serem submissas
e elas vão cumprir esse dever por meio da fé e vão cumprir com alegria, né? Não será um peso para seus corações. Ok? Dúvidas? Não, né? Vamos lá então. Então veja, Deus em sua sabedoria, é o último tópico aí, Lucas, por favor. Deus em sua sabedoria criou a mulher como auxiliadora do homem. Gênesis 2:18. Tá? Esta, a mulher, né, por sua vez, recebe o dever de viver para o marido, auxiliando-o a cumprir o seu dever, honrando-o e aconselhando-o a tomar as melhores decisões. Então, notem que a submissão não é algo que inferioriza as esposas, mas a submissão faz parte da estrutura da sociedade que Deus criou. Então, Deus criou os homens e deu a eles o dever do governo. E o Senhor criou as mulheres e deu a elas o dever da assistência, do auxílio. Então, submissão não significa que as mulheres vão... não significa que elas terão lá a síndrome da lagartixa, né? Toda hora balançando a cabeça. Não, o que é a submissão, segundo a Bíblia? É o auxílio da esposa para com seu esposo, e esse auxílio se dá no sentido de que as mulheres contribuirão com seus maridos para que eles cumpram o seu dever, que é o exercício do governo. Elas farão isso de que forma? Elas farão isso honrando eles, aconselhando-os a tomar as melhores decisões. Então, ainda que a última palavra numa decisão seja do marido, a esposa tem o dever de aconselhá-lo, de falar a ele, de mostrar a ele os possíveis problemas que tenham lá na frente que ele não viu. Só que mesmo assim, a última decisão é dele. Então, se ele tomar uma decisão ruim, Deus nunca vai cobrar de uma mulher dizendo, olha, a responsabilidade do desastre da casa é sua. Não, Deus vai cobrar dos homens. O desastre ou os desastres de uma família serão requeridos do chefe dessa casa, do cabeça da casa, e nunca das mulheres. As mulheres, elas têm o dever de serem aquelas que auxiliam os maridos, honrando e aconselhando a tomar as melhores decisões. Agora, se uma família entra num buraco, a responsabilidade total é do marido. Mas se a esposa for negligente, Deus cobrará dela o dever ou a falta do cumprimento do seu dever, que era o auxílio. Então são coisas diferentes. Nunca será atribuído culpa ou peso do fracasso de um casamento, de uma família, à mulher. Sempre do homem. Mas elas receberão punição, né, no sentido de alguma disciplina divina, se elas forem negligentes no auxílio. Porque aí a negligência no auxílio implica indiferença e desobediência ao cumprimento do seu dever. São coisas diferentes. Não são? São coisas diferentes. E é interessante porque esse princípio, ele é visto em toda a sociedade. Você tem o prefeito, seus assessores. De quem há responsabilidade, qualquer decisão no município é do prefeito. Mas um assessor pode ser demitido por justa causa se ele falhar no cumprimento do seu dever, que é assessorar o prefeito. Assim também é no lar. Tá? É interessante esse princípio bíblico, muito importante esse princípio bíblico, porque quando, por exemplo, aqui é por exemplo, né? Quando um conselho examina um caso de adultério, por exemplo, ele tem que examinar quem cometeu e as causas que levaram a isso. É assim que a nossa confissão de fé determina, para poder dizer quem é a parte fiel.
Porque pode ser que o indivíduo que cometeu o ato tenha sido por muitos anos levado pela outra parte a cometer aquilo. Então, isso não justifica, mas explica o funcionamento. E num caso como este, o conselho pode declarar ambos, por exemplo, culpados, né? Mas isso aí é outro assunto, né? É uma tese. E aí, declarando ambos culpados, ambos ficam impedidos de casar novamente. Mas, enfim, então, a mulher recebe o dever de auxiliar o seu marido. Isso é submissão. O que é submissão? É o exercício da fé com alegria no cumprimento do dever de auxiliar o marido, viver para ele. Isso se dá honrando e aconselhando a tomar as melhores decisões, tá? E o esposo, então, nós veremos domingo que vem quais são os seus deveres. Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Vamos lá, então. Vamos ver a submissão na prática. Beleza. Então, eu faço uma pergunta para as irmãs. Você ama seu marido a ponto de viver para ele? Aí você veja que essa é uma pergunta muito simples. Você ama o seu marido a ponto de viver para ele? Você vai dizer, mas pastor, e a minha vida, e como é que funciona? Veja, se eu me coloco à frente dele, então eu já não serei submissa. Correto? Se eu me coloco à frente dele, se eu amo mais a mim mesmo do que a ele, eu já quebro um mandamento bíblico, qual que é? Amar o próximo como a mim mesmo. Então, se eu não o amo mais do que a mim, eu já quebrei esse mandamento. E aí isso vai inviabilizar o cumprimento do dever da submissão, né? Segunda coisa, se você não ama o seu marido a ponto de viver para ele, você tem que examinar a sua fé. Porque Jesus disse que você não pode amar outra pessoa mais do que a ele. Então, se você ama você mesmo mais do que a Cristo, você tem que desconfiar da sua fé. Pode ser que você não tenha fé salvadora ainda, ou pode ser que você tenha fé salvadora, mas está vivendo em idolatria. Estão entendendo? Muito bem. Então, vamos lá. Você ama o seu marido a ponto de viver para ele? Sim ou não? Não por quê, e sim por quê. Veja que essa pergunta é a mesma que Cristo faz a nós. Você me ama acima de todas as coisas? Não, Senhor. Eu amo outras coisas mais do que o Senhor. Isso é idolatria. Do trabalho, do dinheiro, por exemplo, de outra pessoa, de mim mesmo e por aí vai. No casamento é a mesma coisa. Se a esposa não ama o marido a ponto de viver para ele, ela não será submissa. Ela pode passar 50 anos cozinhando, atendendo ele, obedecendo, mas ela não vai ser submissa. Então, ela terá um problema no céu, digamos assim, né? Que ela vai ter que prestar contas da sua desobediência e da sua negligência no cumprimento do seu dever. Oi. Questão de vai ser normal, ou você perde de envolve nas tarefas da casa, em tudo aqui que envolve a e o que seria assim ver para ele, mas sem se perder. É claro que existe isso, né? Trabalho, envolve a família, mas sem perder o ponto verdadeiro, que é o viver para o. Tá. Então, muitos dos nossos problemas, Samara, são fruto da nossa formação teológica. Todo mundo é formado teologicamente na igreja, mesmo que não vá para o seminário. Porque na hora que você diz que Deus é Pai, você está falando um conceito teológico, que é a paternidade divina.
Então, muitos dos nossos problemas se dão por causa da nossa má formação teológica. Então, nós temos, muitas vezes, uma formação mundana aplicada à vida cristã. Então, isso inviabiliza compreender algumas verdades bíblicas e colocá-las na prática, que é a sua pergunta. Então, vamos lá. Como é que a Bíblia define amor? Alguém lembra? A Bíblia define amor. Vamos lá então. 1 Coríntios 13, a Bíblia apresenta como o amor, ela apresenta o amor como se ele fosse uma pessoa com qualidades. Mas ela não define o que é amor ali é uma apresentação dele. Mas olha como Paulo define o amor para nós. Romanos 13, 9 e 10, o apóstolo Paulo diz assim, Romanos 13, 9 e 10. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo, descumpre a lei. É isso que está escrito? Não. O que é que está escrito? Quem ama o próximo, cumpre a lei. Aí ele vai citar 6 mandamentos, que é os da segunda tábua, que diz respeito ao nosso relacionamento com os homens, né? Com as pessoas. Ele diz assim, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás. E se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume. Amará o teu próximo como a ti mesmo. Verso 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, a definição bíblica de amor é obediência aos mandamentos. Tá? Mas aí você vai me perguntar, mas pastor, mas como é que eu cumpro os mandamentos no meu dia a dia lá com o Jairo? Aí você vem para João 3, 1 João 3, 18. É aqui que nós vamos entrar na submissão prática, que está dentro da sua pergunta. João 3, 18, 1 de João 3, 18, o apóstolo João diz assim, filhinhos, não amemos de palavra. Façamos o quê? Não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Ou seja, com ações. Então, vamos lá. Como é que a mulher vive para o seu marido, ama o seu marido a ponto de viver para ele? Dá um exemplo prático, por exemplo. Então, no dia a dia, não é? Está lá, surge uma discussão, por qualquer motivo que seja, e a Escritura, então, diz para nós não levantarmos falso testemunho contra alguém, inclusive em pensamentos, né? Que é não pensar premeditadamente acerca do outro, né? Aí, digamos que você está lá cansada, cheia de coisas, e as meninas dando trabalho, e aí, de repente, o Jairo chega e diz assim, oi, Samara. Aí você vai dizer, oi, por quê? Eu deveria ter assim, e aí entra uma confusão. Por quê? Porque por conta da situação toda, você julgou que ele deveria estar ali para te ajudar e ele não estava por alguma razão lá qualquer. E então você diz assim, porque você é negligente, eu estou sempre aqui agoniado e você andando aí na rua aí. Uma hipótese. Então isso é a quebra do 9º mandamento. Naquele momento você não o amou e naquele momento você não foi submisso, não viveu para ele. Entendeu? Você vai escolher uma roupa. Aí você escolhe uma roupa e aqui entra o padrão da modéstia, tá? Você vai escolher uma roupa. Você escolhe a roupa preservando-se tanto de más intenções de homens fora, como ao mesmo tempo preservando a honra dele. Ou você faz como algumas mulheres fazem, né? Não tem problema nenhum, porque o que é bonito é para se mostrar. É o que a gente escuta por aí, né? Entendeu? Aí você vai dizer, pastor, mas está em que mandamento? No 7º, que trata sobre o adultério. Então, desde um simples escolher uma roupa, visando honrar o esposo, porque está bem vestida, decente,
e não atrai, por exemplo, olhares cobiçosos, não é? Até uma questão maior de, numa discussão, querer matar ele. E aí tem que frear e dizer, não, eu não posso matar ele, né? Eu tenho que amá-lo, né? Senão eu quebro o 8º mandamento. Entendeu? Coisa dessa natureza. Então, a submissão ela é prática porque o amor é prático. É mais ou menos assim. Ampliando. Tudo que nós fazemos com uma motivação. Se a nossa motivação é a palavra de Deus, nós vamos amar o próximo. Se a nossa motivação não for a palavra de Deus, nós vamos amar a nós mesmos. E isso no dia a dia, em qualquer coisa. É porque quando a gente fala amar o marido a ponto de vir para ele, dá a ideia só de ter uma atenção exclusiva, né? Mas não é isso, não. É a prática dos mandamentos no dia a dia. Entendeu? Mas respondi? Vou entrar lá. Mas eu vou entrar lá. Segura aí, senão... Próximo tópico. Mas eu vou entrar agora, né, em Provérbios 31. Foi bom lembrar. Uma vez eu perguntei para o Jário se ele me amava, né? E aí ele falou assim, eu te amo com amor bíblico. Você não fala? Ele falou assim, mas o amor bíblico, só falando. Agora eu entendi. Bem, boa, Samara, é isso aí. Então, porque nós fomos educados a entender o amor no sentido da novela, do cinema. Então, isso não é o verdadeiro. Não é o verdadeiro. Ali é algo momentâneo, pode ser uma questão lá de sentimental, paixão, mas o amor ele é prático e ele é racional. Também é emocional, sentimental. Mas ele é racional, ou seja, ele tem um fundamento por trás de tudo o que faz. Entendeu? Diga aí, seu Jaime. Não. Nesse caso, não. Ela fez uma coisa que aos nossos olhos pode ser boa, mas biblicamente não. Mesmo que ela tenha pagado as contas, pagado está correto. Mesmo que ela tenha pagado as contas, tenha comprado o maquinário, tenha obrigado ele a trabalhar,
mas ela gerou uma coisa que ele vai carregar, se já não tiver morrido, o resto da vida. Ele foi desonrado na cidade. A honra faz parte do governo masculino. Um governo sem honra, ele não existe. Então, o que é que ela deveria ter feito? Ela, primeiramente, ela deveria ter mostrado a ele que aquilo que ele tinha feito era errado. Poderia os dois juntos, em comum acordo, procurar uma solução para resolver os problemas, que poderia ter envolvido a venda lá das vaquinhas, mas ele teria que ter ido adiante e ter tomado as decisões. Como ela foi à frente, então ela assumiu o governo. Ainda que pensando que era o bem, na verdade isso não era o bem. Isso é ruim. Eu conheço casos desse. Na minha família tem algumas mulheres que são assim, têm a tendência mesmo de mandar. E assim, olhando aos olhos humanos, sem elas na cabeça da casa, a casa teria ido para o buraco. Pois é, mas só que o buraco maior ainda é a desonra do esposo. Porque é um pecado que é o seguinte: uma coisa que nós não podemos esquecer, irmãos, é que aquilo que se faz nessa terra não fica nessa terra. As pessoas estão perdendo de vista o céu e o inferno. Estão perdendo de vista um Deus que conhece e julga todas as coisas. Então, se a nossa ética for apenas para esta vida, vamos abandonar. Não pode. Não. Ela tinha que aconselhar ele a mudar. Ela tinha que aconselhar ele a mudar o seu modo de vida, desde trabalhar e pagar as contas, por temor ao Senhor. Olha, um ladrão nesta terra, sem Cristo, ele vai ser um ladrão no juízo. Então, não adianta pagar a conta dele nessa terra e ele continuar como um ladrão no juízo. Ou ele se arrepende e muda de vida para ter um destino eterno em Cristo, ou ele pode ter um dia bom nessa terra e a eternidade inteira em sofrimento. Entendem a questão? Então, a nossa ética e esses princípios, eles não são apenas para esta terra. Daquilo que fizermos neste mundo, nós daremos conta a Deus. Nós daremos contas ao Senhor. Sabe? Então por isso que ela não deveria ter feito isso. Ela deveria ter aconselhado ele, feito o trabalho de uma mulher sábia, sofrer com ele, porque os pais disseram para não casar. Então isso faz parte da decisão tomada, sofrer com ele, mas procurar honrá-lo. Olha, você tem que ir, você tem que mudar, você tem que trabalhar, você tem que pagar suas contas. E ele deveria ir adiante, não ela. Mas se ele continua sendo dominado por ela, a fé dele tem um problema. Ele pode até ir para o céu, mas ele vai chegar no céu como um banana. Não. Sabe por que não? Porque eu não sei se ele vai chegar lá. Deus vai cobrar dos homens e das mulheres os seus respectivos deveres. Então, por exemplo, se ele é um banana na terra, mesmo que ele diga que crê em Cristo, qual é a prova que ele crê em Cristo? Qual é a prova de que a confissão dele é verdadeira? Veja, existem alguns pecados que são pecados que dominam o coração. Para um homem, é bom ter uma mulher que vá fazer tudo. Por quê? Porque preguiça, conforto, não se expõe, não toma decisões, não se arrisca. Só que tudo isso é o contrário daquilo que Deus fez para o homem fazer.
A ordem bíblica não é o homem ficar lá deitado em berço esplêndido. A ordem é que ele esteja munido com a sua espada para ir para a luta. Olhe, não é se anular. Lembra do que nós vimos primeiramente? Ela não tomou a decisão de casar com ele? Tomou. Aí descobriu que ele era preguiçoso e devedor. Então o que ela tem que fazer? Sim, ela tem que sofrer com ele e ela tem que aconselhar ele a mudar de vida e não ela tomar as decisões dele. Tem um exemplo bíblico, toda mulher ama esse exemplo bíblico, mas não copia o que ela faz. A esposa de Nabal, que era um louco, ela não tomou a frente do marido. Pode ler o texto bíblico diz que Abigail foi uma mulher sábia. Ela não desonrou o seu marido. O marido não deu comida para Davi e o seu exército. Aí os servos disseram isso a ela. Ela, de forma extremamente discreta, reúne uma série de coisas e vai ao encontro de Davi, que já vinha com o exército. Pede misericórdia, diz que o esposo não agiu corretamente, mas o cara sabia disso. Nabal sabia disso. É tanto que ele ficou enfurecido e aí Deus matou ele. Então, ela não deveria ter feito isso. E aí a palavra não é se anular. Se ela é crente, ela vai viver para amar o seu marido. Quando ela toma a decisão de pagar as contas, ela não está pensando nele, não. Ela está pensando nela. É no conforto dela. Então ela está amando a si mesmo mais do que a ele. As coisas são diferentes. O princípio é, Jesus disse, você me ama mais do que as outras coisas? Sim. Ou não. Esse é o princípio. Notem que, por exemplo, nesse caso que o senhor Jaime colocou, quando nós vamos tratar do dever do marido, se o marido amar a esposa como a si mesmo, ele não vai querer mudar de vida? Mas se ele amar mais a ele do que a ela, ele vai deixar ela lá, passando fome com ele. Isso é uma questão de egoísmo. Isso é uma questão de idolatria de si mesmo. Ela foi idólatra de si e ele era idólatra de si. Não tem outra coisa. É por isso que casamento é uma coisa séria. Casamento é uma coisa séria. Não, leia o texto de Abigail. Você vai ver a postura dela e como Davi a elogia. Ela não desonrou o marido. Pode ler o texto de Abigail, é 1 Samuel. Você vai ver o que ela fez. Não. Eles estavam em lugares diferentes. Ele estava na tosquia. Então ele estava no campo, tosquiando lá. E Davi mandou o pessoal ir até lá para dizer que precisava de comida. Ele respondeu grosseiramente. Davi vem com o seu exército. Alguém daqui informa a ela sobre isso. Ela estava, e vocês vão ver isso agora, ela estava na direção dos afazeres da casa. Ela tinha lá suas servas, seus servos, e ela era responsável pela manutenção da alimentação dos funcionários de todo mundo. O que é que ela faz? Ela pega uma parte dessa alimentação e ela vai ao encontro de Davi para evitar a guerra. Então ela não passou por cima da autoridade dele. Ele fica sabendo disso. O texto diz isso. Diz entre linhas, né? E daí ele ter se enfurecido a ponto de morrer. Mas ela não ultrapassou o limite, não. Então vamos ver isso aí.
Vamos para frente, aí depois a gente volta em Abigail. Eu posso depois trazer um estudo sobre o texto de Abigail. Então vamos lá. Anice usou uma palavra muito interessante, mas não é boa. E eu não estou dizendo isso por causa dela, mas é porque é o que é ensinado no mundo. Ela vai se anular. Preste atenção que a fé cristã exige nossa anulação. Jesus disse isso. Quem é que vai para o céu? É quem se afirma ou quem se nega? E isso é vivido em todas as áreas. Vamos examinar uma mulher que se negou a si mesma e Deus a honrou muito. Então vamos lá. Abra aí em Provérbios 31. Todos gostam desse texto, mas nem sempre o examinam bem. Então vamos lá. Que é essa submissão na prática, esse viver diário para o marido. Vamos lá. Pode ir, Luca, por favor. Vamos lá, Provérbios 31. Pode ir, Luca. O verso 10 diz assim: mulher virtuosa, quem achará? Quem a achará? A palavra virtuosa, em hebraico, ela é a palavra ha'il, que significa muitas partes. A palavra ha'il pode significar força, poder, posse, habilidade ou hábil, valentia, valente, exército, elite. Ou seja, quando a Escritura diz que essa mulher é uma mulher virtuosa e usa essa palavra para ela, está dizendo que ela é uma mulher de muitas partes. A sua personalidade é uma personalidade que contém muitas partes. Então, notem que a virtude, segundo a Escritura, não tem nada a ver com a virtude que é ensinada hoje em dia. Ela é uma mulher de muitas partes. Vamos ver quais são as partes dessa mulher. As partes da sua personalidade, tá? Não é as partes do corpo, não, porque nós já sabemos, né? 2 braços, 2 pernas, 2 buracos no nariz. É porque se só tiver. Poderia ser que tivesse só um, né, Edson? Mas continuava respirando, né? Por que o texto diz que ela é uma mulher de muitas partes? Notem que a vida dessa mulher tem uma direção, igual um rio. E vocês vão perceber que todas as partes da personalidade dessa mulher correm para um lugar, nunca para ela mesma. Olha o que o texto bíblico diz. Verso 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede o de finas joias. Aí o texto começa dizendo o seguinte, vai descrever as partes dessa mulher. Verso 11. O marido confia nela. Então, a direção dessas partes é para ele. Ele confia nela. Ele confia nela e não haverá falta de ganho. Então, a direção da vida dela é para ele, não é? É para ele. Verso 12 diz, ela lhe faz bem e não mal. Então, veja que o texto está dizendo, ela lhe faz bem. Então, a direção da vida e a direção do texto não é para ela. A direção do texto é para ele. A vida dela é como um rio, corre para um lugar, corre para ele. Por isso que eu coloquei no começo. Você ama seu marido a ponto de viver para ele? Se não, então a sua vida está correndo para outra direção. Estão entendendo? A nossa vida tem uma direção. E ou ela vai para o lugar certo, ou para o errado. Mas não fica no meio, né? Até porque a água parada apodrece. Então, a vida dela corre em direção ao marido. Verso 12 diz, ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Bom, como é que essa mulher faz bem ao seu marido? Foi a sua pergunta, de viver para ele. Então vamos lá. Lembrem que a vida está na direção, né? Ela ama o marido a ponto de viver para ele, o resultado ele confia nela. E o que é que ela faz que ama o seu marido e vive para ele? Então os versos de 13 a 15. Eu não vou ler, vocês vão ler aí para poder a gente adiantar por causa do nosso horário. Mas, os versos de 13 a 15.
ela se dispõe a trabalhar fisicamente no lar. Então, ela não é uma mulher preguiçosa, ela é uma mulher que cumpre os seus afazeres domésticos. Notem que o texto vai descrever o seguinte: ela está cuidando e supervisionando as tarefas cotidianas da casa. Ela aprecia a execução dessas tarefas. O texto vai mostrar, por exemplo, dizendo o seguinte, que ela busca lã de bom grado, né? E de bom grado trabalha com as mãos, é como um navio, de noite se levanta, dá mantimento à sua casa, dá tarefa às suas servas. Então, ela supervisiona as tarefas da casa, ela aprecia as tarefas da sua casa. Ela tem pessoas que a auxiliam, mas ela quem dá as tarefas. Ela não deixa as mulheres, as pessoas que auxiliavam ela, fazer o que quisessem. Ela atribui as tarefas. Então, ela aprecia as coisas, os trabalhos, as tarefas cotidianas do seu lar. Tá? Isso aqui é uma das grandes virtudes que está ausente nos nossos dias. Muitas mulheres não apreciam o seu trabalho como mulher, estão sempre cobiçando a vida de outras ou dos homens. E não entendem que no mundo criado, Deus atribuiu tarefas para todos os seres que Ele criou. Ninguém pode fugir disso. Então, ela executa as suas tarefas, ela aprecia as tarefas da sua casa, ela supervisiona as coisas cotidianas da sua casa. Tá? Então, ela faz isso. Ela não é uma esposa amargurada porque, por exemplo, tem de cozinhar, lavar ou de dizer a uma das suas auxiliadoras para fazer isso. Ela é uma pessoa alegre porque ela recebeu com gratidão as tarefas que lhe foram confiadas. E aí notem um detalhe, vou fazer uma aplicação com o texto de Paulo aos Coríntios. As más conversações corrompem os bons costumes. Pois é, mas a amargura, o incontentamento ou descontentamento, os resmungos, a murmuração, todas estas coisas podem azedar a alegria que o Espírito Santo nos dá no exercício das nossas tarefas. Se você é uma mulher e você vive resmungando com as suas tarefas, você vive descontente com aquilo que você tem para fazer, você vive murmurando com os seus afazeres, você vive se enlameando na sua autocomiseração, pode ficar tranquila, você será uma pessoa amargurada nesta vida. Podem te banhar de ouro, continuará sendo amargurada. Porque da mesma forma que os bons costumes são corrompidos pelas más conversações, a alegria que o Espírito Santo nos dá também é corroído pelos resmungos, pelo descontentamento e pelas murmurações, pela autocomiseração. Então, é tanto que, por que dizem que a geração do século 20 e 21 é doente? E a doença é uma doença que não tem remédio. Porque não tem remédio. Não há nenhuma pílula para alegria, para contentamento. O pessoal só bloqueia os efeitos disso. Antidepressivo só é bloqueio dos efeitos, não trata disso. Não existe nenhum remédio, nenhum exame de sangue que puxa e diz assim, seu índice de glóbulos de descontentamento está alto. Não existe isso. Por quê? Porque isso é uma coisa da alma. A geração, principalmente, assim, olhando homens e mulheres, mas o nosso foco é as mulheres. Geração de mulheres doentes, por quê? Porque elas vivem resmungando, são descontentes, são murmuronas, vivem se enlameando na sua autocomiseração, são descontentes com o dever que elas receberam. Elas são contra aquilo que Deus fez. Por isso que o casamento, a submissão, o viver para o outro é difícil nos nossos dias. Porque se pudéssemos medir por um exame de sangue, o índice de egoísmo, ele ia bater na casa dos bilhões.
a contagem, né? Muito simples. É muito simples. Se você ler Gálatas capítulo 5, os versos 22 e 23, que vão descrever as ações do Espírito no coração do crente, lá fala o fruto do Espírito, mas é a ação desse. Então, se você tem um homem pacato e uma mulher que tem é assim, toda mulher tem o gene de Eva, todas. Umas sabem esconder, outras não, mas todas têm o gene de Eva, na pele ou na alma. Mas, se você olha o texto lá de Gálatas 5, diz que uma das ações do Espírito no coração do crente é a longanimidade, o domínio próprio. Então, se ele é pacato e essa pessoa é Eva, isso significa dizer que ela tem diante de si um ambiente onde ela vai ter que exercer maior domínio próprio. Então, ela vai ter que lutar em oração para se dominar, para não desonrar o seu marido. Em contrapartida, à medida que ela domina-se a si mesma, ela também vai exercer sabedoria, ou seja, ela vai aconselhar o seu marido a agir de forma bíblica. E uma das formas bíblicas, nesse caso, se ele é pacato, é que ele precisa se adiantar um pouco mais. Mas é isso. Tá? Não entendi. Vai. No exato instante que ela toma a decisão de aconselhar o seu marido, biblicamente, é uma decisão. Mas ela não tem a responsabilidade de tomar decisões que envolvam a casa. Mas ela vai tomar decisões. Eu vou chegar lá. Segure aí. Então, versos 16, 18 e 24, parte B. Olha o que diz a Escritura. Vai lá, Luca, passa para mim aí, por favor. Pode ir lá. Aí. Notem que essa mulher, e aqui é ela, não quer dizer que todas são assim, tá? Essa mulher, ela é uma mulher que tem talentos para a área comercial. Então, nos versos 16, 18 e no 24b, diz que ela desenvolve os seus negócios, ela desenvolve os seus talentos, nesse caso imobiliários, e no comércio de varejo. Então, ela está tomando decisões aqui. Só que ela está desenvolvendo os seus talentos. Agora, olha como é diferente dela estar à frente da casa, do sustento da casa, das responsabilidades financeiras da casa. Olha o que diz o verso 12, que nós já lemos. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Não é? Verso 11. O coração do marido confia nela e não haverá falta de ganho. Então, o que essa mulher faz? Ela desenvolve os seus talentos debaixo desse governo e orientação do seu marido. Um bom governante, ele sabe desenvolver e usar os talentos daqueles que estão debaixo da sua autoridade. A Bíblia nunca disse que a mulher tinha que ficar confinada ao pé do fogão. Quem disse isso sempre foram os contrários à Escritura. O que a Bíblia sempre disse é: mulher, não abandone os teus filhos e a tua casa para se lançar no mundo dos negócios. É isso ela diz. Mas a Bíblia nunca disse que uma boa mãe que cuida da sua casa não tenha talentos e não possa desenvolver os seus talentos. Então essa mulher, olha, ela examina, ela trabalha.
ela examina propriedades, ela compra, ela trabalha no varejo, porque ela é artesã. Ela faz roupa e vende. Mas percebem como ela não está vivendo para si mesma? Porque o texto está sempre mostrando que o marido confia nela, ela lhe faz bem, e o resultado é que a casa anda bem. Não há falta de ganho. Não há falta de ganho. Olhando por esse âmbito, só ver se o meu raciocínio está certo, né? O senhor acabou de falar que ela faz bem para o marido e não mal todos os dias da vida. E diz também que ela vive em função do marido, né? Pensando não em si mesma, pensando nele. Então, se nós olharmos para isso, se a gente voltar no texto de Abigail, foi exatamente isso que ela fez. Porque quando Davi foi, né, mandou os homens até Davi, e ele recusou ajudá-los, né, olhando também que esses homens já tinham ajudado, os homens de Davi já tinham ajudado os pastores de Nabal. Ele se recusa. E aí o servo vai até ela e fala: Senhora, olha aqui no 16, eles eram como um muro ao nosso redor, de dia e de noite, todos os dias. Agora pense bem e veja o que você pode fazer, porque o mal está determinado contra o nosso Senhor e contra toda essa casa. E aí ela vai até Davi, ela coloca nela mesma, pensando nele, ela fala: a culpa é minha, eu não vi os seus servos virem até mim. Ela pensou no marido, pensou na casa, foi até e não culpou o marido. Ela falou assim: olha, meu marido é maligno, mas a culpa é minha. É minha, exato. Por isso que eu disse que ela honra o marido. E a palavra Nabal significa maligno. Ela vivia com um cara que era maligno. E ela chegou lá e foi honrar ele, dizendo que a culpa era dela. 1 Samuel 25. Tá. 1 Samuel 25. Bom, eu vou encerrar porque o nosso horário já deu. Aí domingo que vem eu termino essa lição. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte, lê comigo o verso 23. Olha o resultado de toda essa situação. Leia aí comigo o verso 23, para termos uma compreensão melhor do que significa, do resultado da submissão e do que significa a submissão. O que é que diz o verso 23? Isso depois de falar que ela faz cobertas de linho, ela é uma mulher estilosa também, tá? Ela não anda de avental para cima e para baixo, não. Verso 23 diz o quê? Seu marido é estimado entre os juízes, quando se assenta com os anciãos da terra. Então, veja, a casa desse homem é uma casa bem dirigida, e o resultado é que a sociedade atribui a esse homem a honra que lhe é devida, porque ele é um bom governante. O final do capítulo 31 diz que o louvor da mulher, da esposa, não vem da sociedade, vem de casa, do marido e dos filhos. Porque o louvor da sociedade vem sobre toda a casa que é representada pelo seu governante. Então veja, quem é que vai escolher alguém para ser um juiz se a casa dele é um desastre? Se ele, como na história como o senhor já me contou, se ele é um banana, quem é que vai atribuir a ele funções de julgar uma cidade? Porque o texto está mostrando que ele era um juiz. Alguém vai fazer isso? Ninguém vai fazer isso. Como é que se escolhe os líderes na igreja? O que é que a Bíblia diz? Olha, presbíteros e diáconos precisam governar suas casas. Aí o conselho vai examinar o candidato ao presbiterato, aí pega lá. Rapaz, a mulher dele é insubmissa, ela é que manda nele. Acabou. O exame para aí. Não, ele não sabe governar os seus filhos, ele não sabe dirigir a casa dele. Acabou, o exame para aí, porque essa é uma exigência. Então, estão percebendo que a submissão não é algo desonroso? Na verdade, é algo extremamente honroso, porque todo louvor é dado para aquela casa
que tem apenas um representante, porque todo mundo não pode ser representante, é lógico. Quem é o representante? É o marido. Então, essa mulher de Provérbios, ela não é amaldiçoada porque ela tem pratos para lavar e roupas para fazer. Ela é extremamente feliz. O marido, os filhos e a sociedade a louva. No caso, a sociedade louvaram ela ao tributar honra ao seu marido. Ele é digno de julgar a cidade. Por quê? Não, porque a casa dele é impecável, a esposa. É assim que funciona. Mas muda a direção, bota a mulher no centro. Vamos escolher um juiz. Quem é? Vai ser fulano. Você é doido? Aquele indivíduo ali não sabe gerir nem a geladeira dele, que dirá. Então, funciona dessa forma.